aonde foi que iniciamos um declínio diplomático tão grande a ponto de estudarmos que o Brasil é uma potência regional, mas quando a gente olha a prática, o Brasil não é uma potência em coisa alguma. Veja, eu distinguiria essa questão da potência regional, essa coisa do líder na América do Sul, das orientações básicas da nossa diplomacia. Os diplomatas têm esse tema da potência regional e da liderança como tabu, porque a gente sabe da nossa história no passado, intervenções no Prata, Guerra do Paraguai e toda a extensão do Brasil, né, para além de Tordesilhas, isso assusta os nossos vizinhos, mas as negociações de fronteira sempre foram pacíficas, né, não tivemos guerra, a não ser essas guerras do Prata por problemas políticos internos dos caudilhos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Depois nós fizemos paz, 150 anos de paz, e procuramos viver bem. O Rio Branco tentou ter uma convivência com os argentinos, que eram muito mais avançados do que a gente. Tivemos diferenças com os argentinos na Segunda Guerra, que eles eram pró-nazistas, vamos ser claramente, não é? Nós nos Sim, aliamos aos americanos, mas o nacionalismo econômico, não só no Brasil, em vários outros países, fez com que nós nos tornássemos excêntricos. Excêntrico quer dizer, nosso comércio era com a Europa, Estados Unidos, e não com os nossos vizinhos, ou muito pouco, né? E, claro, barreiras físicas na Amazônia, no Pantanal, na Cordilheira, tudo isso é muito difícil. O comércio com o Rio da Prata era mais fácil. Aliás, o Oswaldo Aranha fez um primeiro acordo do Mercosul, era um tratado de união aduaneira com a Argentina, em novembro de 41. Era um tratado de união aduaneira Brasil-Argentina, aberto a outros países, pensando no Chile, né, que seria outro grande país. Paraguai e Uruguai eram pequenos países. Mas logo em seguida a esse acordo, que eu consultei na divisão de atos internacionais, veio Pearl Harbor, em dezembro de 41. Foi quando a gente se solidariza com os americanos, faz a conferência americana extraordinária no Rio de Janeiro, em janeiro de 42, não é? Quando a gente assume uma postura de solidariedade aos Estados Unidos, e a Argentina fica na moita, ou fica em na cima do muro. neutralidade É disfarçada. uma neutralidade pró-simpática ao eixo, como eram alguns oficiais Uhum. militares brasileiros, né? Então, veja que eu não quero falar de liderança regional ou de política regional, porque esse é um assunto mais complicado, eu posso explicar, mas do ponto de vista econômico, comercial, nós sempre fomos autárquicos, introvertidos, protecionistas. Faz parte da nossa genética, não é? Estimulada pelas associações empresariais. As tentativas de abrir e negociar acordos comerciais sempre foram muito difíceis, limitadas, como essa de 41, né, que não vingou, e depois a LAUC nos anos 60, que prometia uma zona de livre comércio em 10 anos, não se realizou. Em 1970 você prolongou mais 10 anos, não, tampouco resultou. Em 1980, já com um acordo na rodada Tóquio do GATT, de cláusula de habilitação, em que você podia escapar do artigo 24 do GATT, que é o acordo, que é o artigo sobre zonas de livre comércio e uniões aduaneiras, e fazer acordos parciais com países em desenvolvimento, para países em desenvolvimento. Então, essa cláusula de habilitação permitiu sair da LAUC, passar para a LAD, que apesar do nome mais ambicioso, Associação Latino-Americana de Integração, ela é preferências tarifárias, puramente, não é nem zona de livre comércio, nem união aduaneira, nem mercado comum. Mas depois você teve esse entusiasmo na redemocratização do Alfonsin, do Sarney, de enveredar por uma integração mais ampla. Uma integração que ainda assim foi de política comercial, de política industrial, de política agrícola, ou seja, acordos setoriais, o antigo PICE, né, Programa de Integração Comercial e Econômica Brasil-Argentina, que se transmutou em 88 num acordo de integração, que já se falava de um mercado comum em 10 anos, mas ainda na perspectiva setorial, gradualista, com integração de cadeias produtivas, o que seria um processo muito delongado e muito difícil, né? E aí vieram o Menem e o Collor, que em 1990 decidiram acelerar o processo, reduzir o prazo de um mercado comum na metade, em vez de 10 anos, 5 anos,
e de acabar com aquela negociação setorial e sim fazer uma redução tarifária automática, que era o que se fez na Ata de Buenos Aires, de julho de 1990. Pela Ata de Buenos Aires, as tarifas cairiam automaticamente. A cada semestre, 6 ou 7% cairiam tarifas já partindo de uma desgravação de 50% inicial, ou seja, uma tarifa de 20% cairia 10% e depois cairia 7% até chegar, em dezembro de 94, tarifa zero, ou seja, universalidade na zona de livre comércio, e no período intermediário, de 91 a 94, a negociação de uma tarifa externa comum conformando uma união aduaneira. Seria a segunda união aduaneira, ou a terceira, depois do Benelux, de 47, e depois do Mercado Comum Europeu de 57, que já tinha avançado para outros setores, já tinha um mercado único europeu. Aliás, a integração Brasil-Argentina começa depois que os europeus fizeram o ato único de 92, prometendo o mercado comum unificado. Melhor, o ato único foi em 86, prometendo o mercado comum unificado em 92 e preparatório para uma união monetária. Aliás, quando eu cheguei na Europa a primeira vez, como estudante, em 1970, já se falava de uma moeda comum. Teve um plano Werner, que era o ministro da Economia do Luxemburgo, que previa uma moeda entre os 6 países membros, eram 6 países em 70, né? Depois, em 72, teve mais 3, Dinamarca, Grã-Bretanha e Irlanda, mas em 70 tinha um projeto de fazer a moeda comum europeia, ou única, digamos, entre os 6, em 5 anos. Me lembro bem, eu cheguei na Bélgica em 71, já estava todo mundo se preparando, mas aí veio a quebra de Bretton Woods pelo Nixon, né, em agosto de 71, tudo isso saltou pelos ares e eles fizeram a serpente monetária, depois o sistema monetário europeu e finalmente em Maastricht o projeto de mercado comum. Eu me lembro, aliás, quando eu estava em Paris, de 93 a 95, vinham muitos franceses do Ministério das Finanças, né, do Trésor, falar comigo, porque a gente estava fazendo o Plano Real, em 94. Sim. Nós queríamos que vocês nos transmitissem o know-how brasileiro, a tecnologia brasileira para mudar de moeda e tal. Eu tinha que explicar para eles, olha, vocês estão enganados. O projeto de moeda única de vocês é o que os americanos fizeram em 1913, quando criaram o Federal Reserve, que você unificou a emissão monetária do dólar, porque antes o dólar era emitido por vários bancos, né? Não tem nada a ver com as 8 moedas que nós já tivemos. Nós tivemos R$1.000, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, real, URV e real. Eu explicava para eles que o nosso processo era hiperinflacionário. Eles não entendiam como é que a gente podia viver com 400% de inflação. Aliás, na URV, ela começou a 1 por 1 contra o dólar e terminou a 2.750, ou seja, nós estávamos falando de 3.000%. Eles não entendem essa hiperinflação e essa facilidade de trocar de moeda. Eu falei, olha, não tem muito a ver com o problema de vocês. O problema de vocês talvez seja a logística do Brasil. O Brasil preparou os bancos para receber a moeda, dia 1º de julho, pumba, a gente vai lançar a nova moeda e tal. E lá lançamos. Eu fiz vários pequenos trabalhos em francês para explicar o real, o plano real. O Malan ia lá, o Armínio, não lá o Armínio Fraga nessa época, não estava, né? Enfim, eram outros. Mas eu sei que eu fiz vários trabalhos em francês para explicar aos franceses o que era a nossa troca de moeda. Já era a 8ª, nós éramos campeões, porque os países têm hiperinflação, mas é 1 ou 2 vezes na vida só, né? A Alemanha 2 vezes, a Bolívia 3 vezes, mas 8 moedas eles não podiam entender, né? E às vezes cortando os zerinhos resolve, né? Não precisa fazer tanto plano monetário, mas aqui... eu me lembro que eu era criança, você trocou do cruzeiro para o cruzeiro novo, carimbando, né? A nota de 1.000 cruzeiros para 1 cruzeiro novo, né? Depois se trocou em 70, isso foi em 67, depois trocou em 70 para as novas cédulas. Mas você vê que a história do Brasil é uma história muito interessante no plano da história econômica, mas não tem nada a ver com a história econômica de outros países. É uma história particular, tanto no plano de política comercial, quanto no plano de política industrial, política agrícola, políticas setoriais. E é uma história realmente esquizofrênica, mas ela deixou de ser esquizofrênica no plano real. Eu me lembro em Paris de consultar no Instituto de Outros Etudes da América Latina uma tese dos anos 50 de um francês, 57 mais exatamente,
sur les inflations sud-américaines. O professor tinha seguido todas as inflações sul-americanas desde o século XIX até os anos 50. E realmente é a nossa história, ainda que a inflação tenha sido moderada até os anos JK, não é? E depois se acelerou depois da Constituição de Brasília e depois na segunda fase da ditadura militar, né? Na fase dos choques do petróleo, do endividamento, e aí nós passamos a 200%, 400%, 500% de inflação, que foi essa loucura. Eu entendia que nós estávamos vacinados contra isso quando a Dilma rompeu essa minha crença, né, nos 12% de inflação de 2014 e 2015, que, aliás, tinha sido também a inflação do começo do Lula. Em 2012, a inflação era 12%. O Meirelles, a primeira medida que ele tomou foi subir os juros que estavam em 10 ou 12 para 24 ou 26%, primeira medida do Meirelles. Aliás, o Banco Central russo acabou de fazer isso, saiu de 9,5% para 20%, né? Mas também agora, se eu entendi bem, o rublo equivale a 1 cento, né? Olha, eu conheço bem isso, porque eu vivi em muitos países e tive fases de dólar alto, em que eu me beneficiei, tive investimentos em debêntures e títulos do governo americano ou em debêntures de empresas americanas rendendo 14%, 15%, algo inimaginável, né? Teve uma época em que os juros americanos estavam em 21%. E teve épocas de dólar baixo, em que também eu perdi dinheiro. Mas, por exemplo, eu servi no socialismo e não tinha nada que comprar. Não tinha. E tinha, claro, ágio cambial. Então eu voltei do socialismo para o Brasil com dólares, porque era a poupança forçada. Né? Não tinha gasolina, não tinha eletricidade. Aliás, a Carmen Lícia, por 2 invernos, foi para Roma com o nosso filho e eu fiquei em Belgrado escrevendo a minha tese. Eu voltei a Brasília e comprei uma casa no Lago por $45 mil, num ágio de 50%, 60% na época do Sarney. Isso que os socialistas fizeram sempre. Eu viajava muito pelo socialismo e era muito barato, porque você levava dólares, qualquer esquina você trocava $10, te pagava restaurante por uma semana, né? Então era esse o mundo do socialismo e dos países subdesenvolvidos, na África ou na América Latina, né?